o pessoal fala que a NASA não se interessa por isso, né? Mas tem documentos da NASA de 79, em agosto de 79, que está lá no site da NASA, que já falava de engenharia reversa. Uhum. É um documento de várias páginas, um estudo que eles fizeram com o objetivo de ampliar o conceito de propulsão para as espaçonaves, né, da NASA, com engenharia reversa de OVNIs, né, de material coletado aí dos OVNIs. Então, veja que assim, tem muita coisa que a gente fica sabendo dos Estados Unidos, né, e que aconteceu no Brasil por conta desses acordos aí. O que está me chamando a atenção é o fato de eventos no Brasil, eles são, como você citou, né, acobertado, né, pelo governo brasileiro, pela Força Armada Brasileira, já que os militares são os grandes, talvez conhecedores dessa temática, tirando vocês, né, na pesquisa. Mas isso aqui essa engenharia reversa, esse conhecimento, ele não é explorado para o Brasil, e sim ele vai ser cedido para conhecimento americano e ser transformado em conhecimento americano, e essa engenharia reversa vai trazer benefício para os americanos, né. Então, o Brasil ele não se dedica e ele talvez ou isso está muito acobertado a ponto de você não ter conhecimento. O Brasil não tenha esse tipo de trabalho para ter engenharia reversa e conhecimento com esses eventos, já que são tantos, são muitos eventos aqui no Brasil, né? Exatamente. Então, essa pergunta que você esse questionamento que você está fazendo é bem interessante, do ponto de vista que a gente pode esclarecer que, na verdade, esses OVNIs, né, que foram levados para lá, existe uma contrapartida. Se tem um acordo, você tem que ter uma contrapartida. O que o brasileiro recebe em troca de encaminhar para os Estados Unidos metamateriais, ultramateriais, naves inteiras, pedaços de nave e corpos não humanos, né, material biológico desses tripulantes dos OVNIs. O Brasil recebe isso aí. Quem me falou foi o pessoal militar, amigo, né, o pessoal de inteligência que a gente tem relacionamento. Eles falaram que a contrapartida vamos dizer assim, uma tecnologia de aviação de quinta geração, ou seja, é nada, né? A gente recebe praticamente nada, e vez ou outra também os americanos permitem que alguns militares brasileiros destacados, né, que tem aí uma inteligência mais evoluída, participem vez ou outra de algum treinamento, alguma coisa lá fora, né, de forma a aprimorar também algumas questões militares aqui no nosso Brasilzão. Então, veja que assim, a contrapartida ela não é justa. A gente recebe muito pouco em relação ao que os americanos recebem. Só que o que me explicaram também, que por que centraliza-se esses materiais de OVNIs e tal nos Estados Unidos, né? O Brasil manda para lá tudo. Porque na época, na década de 50, não existia uma uma equipe, vamos dizer, no Brasil, de cientistas que tivesse um conhecimento avançado para tratar esses materiais. Já nos Estados Unidos, devido ao caso Roswell, né, que foi aquela queda de um objeto em 1947, então, a partir dali, os Estados Unidos começou a mexer com esse tipo de coisa, né? Tanto é que hoje a gente tem a tal da famigerada Área 51, onde é desenvolvido lá muitas tecnologias, né, novas, secretas, e a gente sabe de aviões lá, a tecnologia Stealth, por exemplo, né, que foi desenvolvida lá, o Blackbird, né. Mas fora isso, existe também algumas pessoas que trabalharam na Área 51 e que comentavam que no subterrâneo também se lidava com naves, com esses objetos e metamateriais. A Área 51, ela foi a que ficou mais famosa nos Estados Unidos, né. A gente sabe que existe hoje a Área 52 e a 53 também, que são interligadas pelo subterrâneo. Alguns outros países também têm a sua própria Área 51, como a Rússia, por exemplo, ou a China.
que fica lá no deserto da Mongólia, né? Você tem algumas bases estratégicas militares secretas onde é tratado esses materiais. E você quer ver uma coisa interessante? A gente vai falar de Varginha também Com daqui a certeza. pouco, mas tem uma carta do Bill Clinton, datada do dia 30 de janeiro de 1996, alguns dias, né, na verdade 10 dias depois da captura das criaturas lá no sul de Minas Gerais, em Varginha e tal. E o que fala essa carta que o Bill Clinton endereçou ao líder do Congresso Nacional norte-americano? Ele queria saber na carta o que chegou do Brasil, qual que era o conteúdo de um avião da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, que teria pousado em Groom Lake, que é ali na área 51, no deserto de Nevada, só que infelizmente o Bill Clinton não conseguiu. O que ficou nos anais ali das cartas presidenciais foi essa carta estranha, onde ele queria saber desesperadamente, usando lá inclusive algumas prerrogativas, alguns artigos, né, algumas coisas, algumas leis presidenciais. Ele queria saber o conteúdo, o que chegou, o que veio do Brasil, e foi justamente para a área 51. Para Groom Lake. Isso naquela época de Varginha. Então veja que continua até os dias atuais, dentro dessas bases secretas, essa pesquisa, né, de OVNI. E a qualquer momento, provavelmente nós teremos a divulgação disso para o mundo aí, porque o ano passado, em agosto, julho, agosto, começaram as denúncias, né, do David Grush, que era um funcionário da inteligência norte-americana, e ele denunciou que o governo norte-americano escondia da população naves inteiras, pedaços de naves e corpos não humanos. E ia além, falando que isso ele fez no Congresso, junto com mais 2 pilotos da Marinha norte-americana, e sob juramento, né? Eles juraram sobre a Bíblia, e falaram ainda que grana, muito dinheiro do orçamento, né, que é pago pelos impostos norte-americanos, estava sendo desviado na pesquisa de OVNI, que era alguma coisa oculta da população. E muitas pessoas, segundo ele, também teriam morrido porque mexeram com a engenharia reversa e acabaram falecendo por algum tipo de complicação, e outras pessoas foram silenciadas, né, por esses militares, porque bisbilhotaram aonde não devia. Então, veja que o ano passado, né, e deve continuar esse ano de 2024, essas denúncias aí, elas estão colocando o assunto ufológico e esse acobertamento em evidência. Eu faço uma leitura de contexto e percebo que a qualquer momento, talvez em 2024, a gente tenha uma abertura parcial. Uma abertura total do assunto não teremos, mas provavelmente parcialmente teremos algumas informações a mais, porque os deputados lá do Congresso norte-americano estão empenhados e já sabem nomes, empresas que trabalharam com esses materiais, sabem aonde que ficam os depósitos. Então, a qualquer momento deve vir uma bomba, né? A gente está sabendo aí que a qualquer momento deve vir uma bomba. E tem 2 jornalistas norte-americanos, que é a Leslie Kean, que é do Washington Post, e tem o Joshua, que tem um podcast também bem bombado lá nos Estados Unidos, que eles conhecem um piloto norte-americano da USAF, que atualmente está na reserva, e que ele transportou a criatura de Varginha e a nave para a Área 51 nos Estados Unidos. Então, eles já falaram isso publicamente, né? Os Estados Unidos está bombando o assunto. Então, a qualquer momento, alguma coisa deve acontecer. E eu acredito que é uma nova guerra fria, ufológica, que está acontecendo, porque, assim, a Rússia e a China também tá nessa corrida desse material, desses metamateriais, e assim, se os Estados Unidos perceber que a Rússia ou a China vai abrir o jogo, vai falar, olha, a vida extraterrestre existe, eles vão chegar marretando e chegar na frente, para não deixar que
o russo ou o chinês fale primeiro e dê essa notícia para o mundo todo, né. Então pode ver aí a NASA o ano passado, ela fez 2 audiências públicas falando de UAPs, né, que agora não fala mais OVNI, Isso. né, agora é uma outra O terminologia que ápice, é né? o APS, né, que é o fenômeno anômalo não identificado, ou FANI, né, em português. Eu acredito Para não dizer que é objeto, né? para não dizer que é objeto voador não identificado, né, OVNI. É porque o objeto já está definido, né? Que é um Isso. objeto, né? Que é E algo talvez físico, seria isso? é E porque fenômeno pode ser isso, pode mais ser amplo. outras coisas, pode ser, por exemplo, o que que é o FANI? O que que é o AP? Ele pode ser, um fenômeno atmosférico desconhecido, pode ser um fenômeno astronômico desconhecido, pode ser um drone espião, e também pode ser o OVNI, como a gente conhece, né, um objeto voador não identificado, que aí, na questão da origem, ainda tá um tabu, né, não se fala muito, mas algumas coisas, alguns casos ufológicos que a gente percebe, podem ser sim, alguma coisa que vem de fora, né, extraterrestre ou mesmo como diz o próprio Jacques Vallée, um fenômeno que vem de outras dimensões, um fenômeno interdimensional. Essa teoria inclusive ela, na atualidade, ela está ganhando bastante força, né, principalmente depois que o Jacques Vallée, um físico, publicou o seu livro chamado Dimensões. Não existe ainda o livro correspondente em português, só tem em inglês. Mas eu tenho uma versão já em português, eu estava dando uma lida, e o Jacques Vallée, ele consegue responder, dentro dessa teoria interdimensional, algumas questões ufológicas que foram, assim, durante décadas, né, uma dúvida. Entre os ufólogos, entre os militares, entre as pessoas, os científicos aí que pesquisavam esse tipo de assunto.